Versão 7.359 teve muita mudança na parte de tema, relatório e uma preparação para me colocar o modo treinamento e o PDV com a pré-venda também. Teve as revisões que vocês pediram e bora lá pro que aconteceu aqui. Vamos lá. Vamos na sequência que sempre dá certo, né? Integridade com setas de datas. Então tá bem claro isso, que é a gente poder mexer aqui para frente e para trás a data da integridade. Rotina de reposição da Galante com nova opção para produtos sem curva. Eu não atualizei aqui uma Galante, mas eu acho que a versão que eu deixei aqui já está com isso também. Deixa eu pegar aqui para ver. Seis do 2? Não. Deixa eu mandar uma atualização ali. Legal. Fica aqui em produtos, listagem, personalizações da drogaria, avaliar reposição, desbloquear aqui. A de dado 2 é o que? 222? Isso. E aí tem essa opção aqui sem curva. Quando faz a análise da reposição, considerar um fator para sem curva aqui. Produto que não tiver curva aplica uma outra regra. Vamos voltar aqui para o índice. Atualização do sistema de receituário, prescrições, close-up, relatórios para diretoria, lojas, classificação de prescrições de SNGPC, delivery e receituário. Bom, vamos dar uma olhada nesses pontos aqui. Ocorreram mudanças nas estruturas. Compatibilidade com a V6 e outras mudanças necessárias no banco e nos processos. Isso ocasionou a necessidade de revisão de todos os métodos citados. Então, aqui não está abrindo. A tela não abria, né? Porque mudou a estrutura da tabela. E aí a gente tem que acessar um sistema de farmácia também. Isso ficava aqui em Close-up Internacional. Olha, essa parte aqui, na verdade, ela não foi alterada, não. Vou deixar isso aqui para a próxima versão. É porque esse negócio aqui eu achei até estranho, foi até por isso que eu dei uma parada aqui na hora que eu estava lendo. Porque isso aqui eu fiz tudo foi para 6, na versão 6 sim. Na 7 não tá feito ainda não. E nem na 700, na 360 vai sair isso aqui não. Isso aqui deve ser daqui a umas 5 versões aí mais ou menos, porque vai ter que ser também mudado o software de comunicação, vai mudar também a captação de receituário, porque teve uma mudança lá, aí foi feito tudo na 6 e na 7 não deu tempo ainda de trazer tudo para cá. Isso aqui depois eu tiro aqui do documento. Recuperação do PDV foi reescrita. Isso aqui é aquele problema que teve em TIDES, né, que está dizendo que o PDV não está recuperando base. Então, o que aconteceu? Seria bom fazer alguns testes de desligamento de máquina. Pega uma máquina que não seja tão nova e faça um desligamento de máquina lá. E aí, para tratar o problema, foi feito o seguinte. Aqui existe uma função que é criação do banco de dados. E essa função aqui, até na versão anterior, era um código enorme aqui. E ele foi todo fatorado, né? Fatorar é você dividir isso aqui em funções menores e mapear melhor o processo. Então ele tem aqui agora
a pasta DataNew, Database, DBCBack, o backup SDF e o backup recuperado. No outro vídeo eu falei um pouco sobre que eu iria fazer essa coisa aqui, então basicamente é isso. Então ele vem aqui, ele cria a DataNew, depois ele popula a DataNew, ou seja, ele vai pegar os dados da database e jogar na DataNew, e depois ele pega o backup, ele guarda a database no DBCBack como backup, depois ele pega a DataNew e bota na database, e depois ele faz um backup dos 5 dias. É o que já fazia, só que o código tá revisado e parece que ficou muito bom, porque tá com diversas funções aqui, tipo, ó, uma função de limpar pasta. A gente tinha isso aqui, o limpar pasta era o mesmo código em vários locais, agora tem uma função específica, com try cache, com bastante controle. E aí ele vem aqui e faz o script, né, que cria as tabelas novas. E basicamente o ponto de maior melhora foi nesse método aqui, que é o popular database. Né? Todos os outros foram melhorados, tá? Todos, assim, tá um código bem escrito, bem limpinho, tá vendo? Ó, não tem... Bem feito, né? Tá vendo? E aí o que acontece? Esse que é o recuperar, deixa eu buscar ele aqui, ó. Não, o popular DataNew, né? Popular é colocar os dados. Ele pega aqui a tabela, tá vendo? Aí ele vai abrir o PDVDBC, que acabou de ser criado. Aí ele faz um select dos object names que são do tipo table. Depois ele chama aqui para executar, que é esse método aqui de baixo, onde ele vai dar um loop em todos os que são table, né? E vai fazer uma função de importação passando o objeto que ele deseja. E aqui é que a gente tem um bom upgrade em relação à versão anterior. Porque aqui ele vai ver o seguinte, o arquivo tem que existir na DataNew e na database. Isso sempre vai existir. Só que esse filtro aqui é importante, porque se for uma tabela nova, ela não vai ter no database. Tipo assim, acrescentou uma tabela no PDV e ela não tem no database da versão que já existe. Então daria um problema no software. Então ele só faz a importação se há uma correspondência de você ter uma tabela nova e você ter uma cópia dela no database para você poder fazer uma importação. Depois ele vem aqui com um try cache para tentar abrir o database vazio, né, que é o novo. Se ele conseguir abrir, ele vai setar esse table validate to 1 aqui, né? Porque aqui é uma coisa bacana, porque assim, a função setTableValidate ela tem alguns valores que podem ser aceitos depois do to. Então o 0, que é o que a gente estava usando, ele não valida nada, tá? Ele abre o banco de dados e importa, e esse daí deveria ser o que devia ser usado mesmo. Acho que a 6 até usa ele. No setTableValidateTo2, ele só importa se os dados da database estiverem íntegros. Então, às vezes pode não estar, né? E aí, no caso, a versão 7 estava usando o TableValidateTo2. E agora com o TableValidateTo1, ele valida, mas ele olha o read, né? O read do DBF para ver se a quantidade de registros está batendo com o que ele tem na tabela. E isso evita de ter um erro no software de inconsistência no próprio Visual Fox Pro e bugar a aplicação, entendeu? Então, caso ele consiga abrir, né? Então esse daqui, pelos testes que eu fiz, seria o mais apropriado para essa versão. Então, se ele consegue abrir, depois ele passa para 0 novamente, e ele chama uma função de importação. Ou seja, se ele consegue abrir o database, quer dizer que a tabela está boa, eu posso fazer um append dos dados. Aí ele vai fazer um append bem simples mesmo de DBF para DBF. Caso ele não consiga, ele vai chamar a função SDF. Essa função SDF ela já faz o quê? Se existir o backup, ele faz um append do backup e renomeia ele para backup recuperado. Então lá naquela pastinha de backup a gente vai ter aquele histórico
dos backups recuperados também. Ou seja, se a gente abre a pastinha, a gente sabe quais são os SDFs que o software precisou usar em algum momento, ou seja, o database estava completamente inviável, tá bom? E o que que isso faz? Isso, com esse código limpo da forma que está aqui, a coisa funcionou bem. Fiz bastante corrompimento de database, bastante testes assim que era para a coisa não acontecer. E eu consegui ter sucesso nas importações do aplicativo. E depois aqui, essa daqui, ó, que é o validar conteúdo, ela é chamada após a importação. Porque aí nesse validar o conteúdo, o software vai fazer uma conversão aqui, caso ele tenha encontrado uma versão 6, né, a 7 entrando em cima de uma 6. E também ele faz o delete das tabelas que tem datas, né? Então você vê que ele está fazendo um delete de tudo com data inferior a 145 dias e que já tenha ido para o servidor. Então são 145 dias de armazenamento no PDV. E isso também é assim, a gente vai ter que avaliar se a gente vai manter esse prazo todo mesmo, sabe? A versão, a versão 6, ela armazenava uma quantidade menor. Então, se o arquivo também é menor, a chance de corrompimento dele é menor também, entendeu? Então, por exemplo, às vezes esse prazo alto que a gente está colocando de recuperação para um PDV pode também não ser uma boa ideia, entendeu? Mas olha só, já tem bastante modificação aqui no programa. Vamos, vamos botar no mercado para ver, entendeu? Se a gente tiver uma reincidência, talvez a gente pudesse repensar esse prazo de guarda dessa informação aqui. Eu acho que agora, nesse código todo, o único ponto mesmo de atenção seria esse tamanho aqui dos arquivos, tá bom? Então, assim, eu fiquei mais um pouco aqui no tempo, porque esse aqui é um ponto meio crítico do software, tá? Então, é isso. Depois vem atualização do tema do PDV, RP e logotipos. Vocês vão perceber que assim, no tema padrão, deixa eu voltar aqui o desktop, no tema padrão é aquele mesmo, que é o roxinho e tal. Eu estava trabalhando no tema Dark e eu estava querendo achar uma paleta de cor bacana. Eu não tinha gostado ainda da paleta que estava até então, ela estava usando tudo tons de cinza. Eu achei essa paleta aqui que eu achei ela bem interessante para o software. É uma paleta assim, mais elegante e tal, ficou bem bacana. Então ela tem um fundo de azul, né, é um cinza, mas ele tem uma pitadinha de azul ali, que deixa a tela mais viva, né? Então, por exemplo, o PDV com o que estava antes, se você está usando um monitor com um brilho bacana, ele não ia usar muito o recurso de brilho, entendeu? E essa daqui, ela vai deixar, por exemplo, os checkouts mais vivos, vai ficar uma coisa mais bonita, se a pessoa usar o tema Dark. E aí foi feito aqui alguns ajustes no tema de menu, né? List box, entendeu? Então o que a gente procura em tema? A gente procura se tem alguma anomalia, né? Tipo, alguma coisa que às vezes não está dando para ler, tipo a fonte na mesma cor do fundo, entendeu? Então, esse tipo de coisa que em teste deveria tá olhando, né? Tirar também a calculadora daqui, né? Igual a gente fez com a 6. Seria uma coisa legal. Vou até anotar aqui para tirar a calculadora. Então, ó, sem calculadora na entrada de operador. E vamos também ver a situação ali deixar uma anotação aqui do prazo do database e do PDV. 145 dias, isso aqui talvez precise ser reanalisado, tá? Vamos para o próximo aqui. Aqui está falando, o RP também, né? RP é a mesma coisa. Cadê aqui, ó? O RP com tema Dark está usando essa mesma paleta de cor. Deixa eu colocar ele aqui na tela.
Tá vendo? A mesma paleta de cor. O Júnior tinha visto aqui que estava faltando botar um switch aqui, né, nesse negócio aqui, então já está colocado também. Acho que eu falei errado esse troço. Aqui, ó, né? E aqui a gente tem a mesma coisa, tentar às vezes dar uma olhada no tema, ver se tem alguma anomalia, tá bom? Não deve ter não, mas é bom dar uma pesquisada. Depois a gente tem aqui, ó, a guia mais operações foi adicionada no cadastro de produtos. Ah, bacana. Vamos mostrar isso aqui para vocês, ó. Na Galante, a gente estava fazendo aqui o programa e aqui na listagem tinha personalizações da Galante. E tem coisas que eu achei que qualquer cliente deveria ter e trouxe para cá. E aí eu fiz a guia mais operações, que é assim, por exemplo, trocar o ABC Pharma, o código de venda, fazer uma troca de departamento, tudo isso aqui você tem que ter filtro, né? Trocar o campo seleção, entendeu? Então, por exemplo, dentro de algumas mudanças no cadastro, né? Eu poderia falar assim, eu quero um filtro aqui, tipo grupo. Eu quero pegar todo o grupo de brinquedos, um exemplo, tá, de aplicação disso. Vou colocar todos eles como selecionados, tá vendo? Trocar o campo de seleção. Aí ele já selecionou todos esses caras aqui. Aí eu já tiro esse filtro, faço um filtro aqui de produtos selecionados, né? E vou para uma... Cadê? Sabe o que eu estou percebendo aqui nesse programa aqui que eu estou mexendo? Ah, não, aqui eu estou numa filial. É por isso que eu apanhei aqui. Peraí, vamos... Esse aqui seria Galante, não é o caso. Esse aqui, ó. Cadê a telinha de alteração de preço? Que eu ia mostrar o lance de usar o seleção para fazer a alteração. Aí ele aqui, ó, só no central que vai aparecer. Então, recapitulando. Aqui, ó, eu pego aqui o operações e posso fazer um filtro, né? Tipo, vou filtrar qualquer um desses aqui. Brinquedos. Venho para cá. Marco todos como selecionados. Vou desbloquear aqui. E aí você selecionou todos, né? Isso aqui provavelmente já tem cliente que pediu aí para fazer, porque é bem legal você poder trocar tudo de uma vez, entendeu? E aí você pode trocar o B do ABC Pharma, o código de venda, departamento, grupo, exportar reposição, isso é bem legal. O importar ABC Pharma, aí tem que fazer um teste que isso aqui só pode aparecer no segmento farmácia, tá bom? Aí se ele aparecer em qualquer segmento, abrir uma revisão no sistema, tá? Então isso que é o mais operações ali. O destaque de parâmetro no config, criação de um campo de valor padrão, destaque de valores diferentes do padrão, filtros e mais algumas coisinhas. Isso aqui a gente está falando tudo do config. Eu procurei fazer aqui no software uma situação para a gente resolver um problema de implantações do aplicativo. Digamos que vocês façam, por exemplo, a implantação da Raimundos Pneus Loja 1, e aí vocês vão fazer uma loja nova, ou quer conferir se as configurações estão certas. Na versão anterior isso é bem difícil de fazer porque são mais de 1000 parâmetros. Então eu criei no aplicativo na tabela de parametrização o campo valor padrão. Então toda vez que rodar o console update, ele preenche esse campo com o valor padrão do software. Tudo aquilo que você configurou ou você alterou vai ficar destacado em vermelho, entendeu?
Então, o que que acontece? Se eu faço um filtro aqui, ó, valores diferentes do padrão, isso tudo aqui é configuração que você fez na empresa, entendeu? Todos esses que estão em vermelhos e deitadinho são configurações que você fez na empresa do cliente, tá? Então a comparação fica mais fácil agora, tipo, pô, vou comparar o que eu tenho com a loja 1 com a loja 2, através disso daqui. Por quê? Todo o restante é padrão do sistema, né? E tem um detalhezinho aqui que o xzinho aqui, acho que ele está tirando o filtro, tá? Esse xzinho, agora ele retira o filtro também. Então você vê aqui, ó, se ele está pretinho, é porque isso daqui acabei de instalar o software, então não mexi nisso, é vazio mesmo, entendeu? Agora esse aqui, ó, OS, adicionar executor por grupos. O padrão é nada, né? Mas você veio aqui e colocou grupo 1, 2 e 3, entendeu? O executor é obrigatório. Quando você instala o software, é não. Mas na empresa do cara você colocou que é sim, tá bom? Então, quando está falando desse negócio do padrão, é isso. É você ter essa diferença aqui agora no config. Aí, eu não vou me atentar muito ao documento, não. Eu prefiro explicar aqui mesmo as mudanças, que é mais legal, ó. Ah, teve uma mudança também que está escrito lá, que todos esses caras aqui agora pedem senha. Você não abre mais nada aqui sem digitar aquela nossa senha matemática aqui. Agora deixa eu explicar aqui esse software aqui. Eu vou abrir 2 vezes o sistema, porque vai ficar mais fácil de entender esse recurso aqui. Eu vou abrir aqui parâmetros. Isso aqui tem me ajudado muito aqui no desenvolvimento. Não sei se isso vai ajudar lá no cliente final. Mas aqui em desenvolvimento, eu acho que também em teste, o negócio ficou chique. Às vezes eu estou fazendo aqui a aplicação ou desenvolvendo alguma coisa e eu não tenho certeza se um parâmetro que está aqui eu coloquei ele no config. Entendeu? Pô, será que já está no config? Então o que eu fiz? Ó, se você pega aqui o parâmetro e você vem aqui e coloca aqui, ó, destacar parâmetro. Basicamente ele é um parâmetro de OS. Eu dei um Enter, não vai acontecer nada na tela, assim, tipo, apareceu alguma coisa. Não. Mas aí eu posso começar a procurar esse cara dentro da onde eu acho que talvez ele esteja. Tipo, OS. Eu vou vir aqui em vendas e vou ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Está destacado. Ele vai pegar e vai destacar com uma margem aonde esse parâmetro está. Então aqui, ó, TEIS para geração do CTE. É aquele parâmetro ali, ó, tá vendo? Então o destaque é isso, entendeu? Já teve momentos também que eu já recebi ligação, pô, qual parâmetro faz tal função? Aí eu sei o parâmetro. Aí com isso dá para falar, olha, no config está em tal lugar, entendeu? Então isso eu acho que vai ser bom para o trabalho de teste, suporte, tirar dúvida, vai ser legal. É isso. Agora, a próxima coisa que foi feita aqui é o seguinte. Toda vez que você mexer em um parâmetro, coloquei como sim. Ele vai ficar negrito, vermelhinho e deitadinho. Significa que você mudou o parâmetro. Não é o padrão do software isso que você está usando, entendeu? Ou seja, você configurou diferente do instalador. Então, é tipo assim, uma particularidade do cliente. Esse cara aqui, ó, ele quer identificar o cliente no início da venda, sim. Entendeu? Então, essa empresa está com isso aqui configurado. O padrão do software seria não. Eu acho que isso aqui vai facilitar muito a implantação de sistema. Muito. Depois, uma situação que eu fiz aqui, deixa eu recordar aqui. Ah, lembrei. É o seguinte, existem configurações que elas são feitas, a maior parte das configurações do sistema é parametrização, né? Está na tabela parametrização. E existem configurações que elas são locais. No config anterior você não conseguia saber a diferença daquilo que você tem que configurar.
que serve para o software inteiro, qualquer estação que abrir vai funcionar, e aquilo que eu tenho que fazer numa estação específica. E isso foi uma das mudanças aqui também no título. Então, quando você vê a palavra estação, significa que essa configuração ela é por estação de trabalho. Então, você tem que, exemplo, você vai ver muito isso quando eu estiver explicando sobre periféricos. Ó, tipo de impressora é uma configuração na estação. Então, tá vendo? Vou salvar relatório em que formato? Ela é de estação, entendeu? Então, isso porque às vezes um cara de uma estação quer salvar um relatório em PDF, o do lado quer TXT. A impressora de um é uma Dematec, na outra estação é uma Eugene. Então essas configurações que elas não são assim, eu configurei serve para o software inteiro, elas são locais. E aí ele vai mostrar isso, ó. Isso é uma configuração por estação. Também isso aqui eu acho que vai facilitar muito, muito o trabalho no dia a dia dos técnicos, né? Tá? E aquela que ele mostrou um a mais aqui, tá vendo? Setup DBF. É o que está no arquivinho setup DBF. Normalmente agora nessa versão o setup DBF vai ser só ligado a essa parte mesmo de se ele é um terminal, aonde que está a database, se ele é uma estação de TS. Antes a versão anterior tinha alguma coisa relacionada à impressora e eu resolvi tirar e jogar isso tudo para o resource, tá? Troca de descrição no relatório comparativo. Confesso que eu não lembro o que é isso aqui não. Troca de descrição no relatório comparativo. Eu também não anotei o que foi, peraí. Vamos lá ver o relatório? Relatório comparativo é esse. Eu acho que é isso aqui, que é o filtro dias. Achei que estava dias da semana, virou filtro dias. Eu acho que é isso. Eu lembro também que teve alguma coisa relacionada. Gente, eu acho que é esse mesmo, mas depois eu dou uma olhada no código e trago essa informação melhor aqui, tá? Vou colocar aqui uns parênteses aqui. Acho. Opa, tem tela. Era esse mesmo? É filtro de dias. Chique, é isso aqui mesmo. Legal, bacana. Vamos voltar lá para o nosso índice lá. Ajuste no componente container de lojas. É melhor ler. Se for rede de lógicas mais central, todos os elementos ficam disponíveis. Filial ou loja única, todos os elementos ficam indisponíveis. Isso aqui era importantíssimo fazer no programa. Esse componente foi novo, né? Então, no rede de lojas, quando você está no central, beleza abrir tudo. Mas se você está na filial, ele não pode abrir para você escolher a loja 3. Né? Se está na loja 2, pode colocar qualquer loja porque não funciona. Então, basicamente, isso aqui também tinha que ser feito mesmo no programa. Ia gerar dúvida, o cliente achar que da loja 2 ele podia consultar qualquer loja do grupo, e não é a verdade. Né? Aqui, ó, quer ver? Você só pode pegar a sua loja, ó. Tô numa filial. Isso tinha que fazer mesmo. Ajuste do tema Black de trocas. A tela trocas, ela estava no tema escuro, estava errado, né? E foi arrumado. Depois vamos ver aqui, ó, correção na guia fotos.
Essa guia fotos também estava precisando de um trabalho nela quando era vídeo. Não estava funcionando legal não. Na verdade estava funcionando bem mal mesmo. Quando era vídeo aqui, ó. Não, não funcionava. Aí agora tem um play aqui. Aí tem que carregar um videozinho, né? Não sei se eu vou ter um vídeo aqui pra mostrar. Não vou ter não. Mas acho que o PDV tinha um vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Tinha um videozinho aqui. Ah lá. Tá? Então isso aqui nada funcionava direito. Isso aqui tinha que arrumar mesmo. Então assim, excluir vídeo nem aparecia. O carregar, né? Não funcionava. Tinha uma situação tipo assim, eu já carreguei. E aí se eu abria a tela, ele não dá um autoplay não, mas você também não via nada aqui, ficava em branco, você não sabia se você já tinha colocado um vídeo. Aí você dá um play e o vídeo toca. Então isso aqui foi um... Não é nada que mata alguém, mas se alguém fosse usar o vídeo ia ter uma dificuldade danada. Vamos pro próximo aqui. Aqui, tá vendo? Play e tal. Troca de configuração dos relatórios de pré-venda e novos modelos. Isso aqui eu queria falar por último. Vou deixar isso por último porque é um assunto mais demorado. Isso tudo que está escrito aqui foi mais a observação de uso interno. É meio irrelevante para vocês em teste, até para o usuário final. Para mim foi útil. Agora isso aqui é interessante. Telas que precisam ser retestadas. Então eu deixei essa observação aqui porque são as telas onde tem efeito essa modificação que foi montado, entendeu? E vou colocar aqui um acréscimo que são telas de cadastro, porque aí ampliou um pouco mais, e telas de relatórios. Vou colocar aqui quando você tem ali mais detalhes ou botão direito do mouse em cima de listagens com opção de impressão, tá? Então, basicamente é tudo, né? Vamos lá. Aí depois eu falo disso tudo aqui de relatório. Configuração para ligar e desligar envio de SMS no contas a receber. Configuração para ligar e desligar a impressão de comprovante no contas a receber. Isso é o seguinte, a gente habilitou o lance de comprovante, mas às vezes não é muito legal você, dependendo do ramo de atividade, não vai ter esse negócio de ficar imprimindo comprovantezinho para cliente, porque às vezes o cara está recebendo por boleto bancário. Então a opção de desligar e ligar, se você quer comprovante para não ficar toda hora perguntando, era bacana de ser colocado. Eu não lembro onde que foi colocado, mas a gente vai achar aqui. Ações financeiras, periféricos. É uma hora boa para ver aquele esqueminha do do config, tá vendo? Porque são dois parâmetros aqui. Opa, desculpa que eu tirei a tela toda aqui. Vamos tentar ver aqui pelo buscar parâmetro aqui. Que aí dá para ver se está no config, né? Deixa eu ver aqui no geral. Não. Não faz sentido ser cadastro, né? Financeiro. Tinha que ser no financeiro, né? O lugar mais apropriado seria ali no financeiro. Faz sentido estar aqui em integrações.
Não está no config. Vamos colocar o parâmetro ali no config. Colocar no config. Anotei aqui porque não está não. Acho que o lugar mais apropriado seria aqui mesmo, né? Dentro do config mesmo de financeiro. Não tem sentido estar em outro lugar desses aqui não, né? Tá? Então vamos seguir aqui a mudança aqui. Retirada da obrigatoriedade de alíquota de fundo de combate à pobreza no cálculo de fundo de combate à pobreza. Isso aí a gente já falou bastante em live, né? Vocês estão por dentro, porque teve a coisa na 6. Então, a ideia é repetir os testes no PDV da 7 e também na emissão de notas da 7. Correção na identificação de cliente com CNPJ e inscrito isento, que é um erro que deu na 6. Na 6 foi resolvido com uma exportação de carga, que era lá. A 7, você não exporta a carga de cliente para o PDV. Então, o tratamento da 7 foi no próprio PDV, quando ele faz a busca do cliente e traz os dados. Tá? Então, no PDV já é o contrário. Ele lê a tabela clientes do SQL e ele vai fazer o tratamento igualzinho a gente botou na 6, só que é direto no PDV. Vamos ver se tem mais coisa aqui. O backup 2 e 3 fazendo o backup no SQL Server. Isso aqui até já foi testado, mas tem que testar na 7. Atualização do XML nas tags phone para conter fones com 9 dígitos. Foi feito na 7 também, mas precisa... Eu lembrei que teve uma adição no MDF na 6. Então vamos olhar isso aqui também na 7. Phone e MDF na 7. Anotei aqui para olhar. Vamos ver se tem mais coisas. Assinatura, mudança na assinatura do Autocon 3. Todos os nossos cupomzinhos fiscais, não fiscais, vão sair com essa assinatura aqui agora lá no rodapé. É o nome da empresa, o que ela faz e o @autocon 3, porque hoje em dia é rede social, né? Então a pessoa dá um @autocon 3 e também no Google, se você colocar @autocon 3, primeirão só fala Autocon 3 ali. Então tá bem legal. Melhor do que o www.autocon3.com.br, que fica muitas... Não é um nome tão limpo ali, né, para ficar. Nova tela de cadastro de modelos de nota fiscal e número de série. Tá certo. A versão 7 compartilhava da 6 aquela tela que todo mundo já está bem cansado de conhecer, que é a configuração de modelos, né? Aí trocou um pouquinho aqui o nome, ó, configurar modelos, séries e utilização de notas. E o que acontece é que agora a gente faz tudo na mesma tela, entendeu? Tanto a nota quanto a série da nota. Isso ficou bem da hora. Não é duas telas. E também o que tinha na 6 de legado, que era a configuração de notas em formulários contínuos, não faz sentido hoje em dia. Entendeu? É coisa obsoleta. Então, hoje em dia é nota eletrônica, né? Então você só coloca a última nota emitida e a série. E a tela ficou boa porque na 6 aqui vem vazio, né? E você tem que ler aqui e preencher. Aqui ele traz a mesma, né? Então isso aqui ficou bacana. E cada alteração é um botão gravar para aquela ali, né? Então, tipo assim, não façam várias alterações e tentem gravar porque não dá certo. Você vê que eu mexi aqui o valor e digamos que eu vou alterar esse aqui para 15. Quando eu gravar, ele faz uma releitura e traz os dados que estão no banco, porque a gravação é individual, tá bom? E tem que ser assim mesmo, tá? Não tem que mexer nisso aqui não. Imagina, você está configurando a série 3 e a loja está funcionando. Aí você dá um gravar e ele retroage o dado daquela série. Esse não pode, entendeu? Já emitiu nota e vai dar duplicidade de nota, então não pode. A alteração ela tem que ser uma por uma, como já era na 6. A 6 estava certa nessa pegada aí. Depois a gente vem para redução do setup DBF, que eu comentei na hora que eu estava explicando do config, né? Tirou todas as configurações de impressora, de um monte de bodega lá e ficou só mesmo
aquilo que a gente tem no SixConfig, ficou exatamente aquilo só. Senha de acesso em todas as opções de configuração, eu comentei. Aquela senha matemática em todos eles aqui. Identificação no config de configurações que são locais, né? Também comentei. Configurações que são locais vão estar um destaque de estação. Alteração no config na parte de comprovante de trocas. É uma ação necessária pela reformulação dos comprovantes do RP. Depois a gente tem alteração no comprovante de pré-venda, que também foi uma reformulação por causa dos comprovantes de RP. Vou falar isso tudo depois quando eu falar de comprovante. Depois aqui já entra a parte de revisão que estava lá. Então a referência na OSC, a segunda coluna, foi colocado. Essa parte toda daqui para baixo eu desenvolvi, mas não fiz nenhum teste. Precisaria realmente testar isso aqui, tá bom? As daqui para cima eu estou desenvolvendo e testando simultaneamente. Essas aqui para baixo só foram feitas. Então, referência na OS passou para cá. Identificação do cliente cadastrado que possui CNPJ na sua IE está com isento. Esse teste foi feito com PDV em produção. Né? Tem até lá em cima falando. Agrupamento de OS modelo interno. O campo que mandava a totalização do modelo interno não estava sendo colocado no cursor que fazia o grid. Foi colocado, mas não tá testado. Financeiro global, filtro avançado. Na verdade, o financeiro global, o problema era o seguinte. Teve uma mudança no software que os nossos filtros entraram em ordem alfabética. E a tela do financeiro global, ela usa referências absolutas aqui nesses campos, entendeu? Então isso aqui bagunçou a tela. Aí eu tirei o ordenamento do filtro aqui na tela de financeiro global e aí ficou bacanão. É só isso. Arquivos da pasta Report. Aqui o Júnior percebeu que a gente sobrescreve os arquivos e isso foi tirado no setup, tá bom? Olha só, essa versão 7.359, a gente tem que dar uma avaliada nela, testar tudinho, porque na verdade eu ainda farei a 7.360 com esquema de pré-venda em modo treinamento, né? A gente vai chamar agora de modo controle. E o vídeo já está com 40 minutos. Eu vou fazer um vídeo separado só para falar da parte de comprovante, tá bom? Porque o assunto é um pouquinho mais longo do que isso. Aí, senão esse vídeo vai dar mais de 1 hora aqui, tá bom? Até o próximo aí, tchau.